E nós aqui adultos vamos continuar com o nosso estudo sobre gente que fez. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de um personagem muito controverso das Escrituras, que é o governador da Judéia, um homem chamado Pilatos, e a relação que ele teve com Jesus Cristo. É muito interessante porque a história de Pilatos nos ensina como posições que nós ocupamos podem nos comprometer de forma que nós não fazemos o que é certo, mas acabemos fazendo o que somos pressionados a fazer. Pilatos é o exemplo clássico de uma pessoa que assume uma posição importante, seja na sociedade, seja no ambiente de trabalho, seja num lugar de responsabilidade, e que permite que essa função, permite que essa atribuição, permite que esse poder sobre ele investido fale mais alto em seu coração do que aquilo que ele acredita ser certo, do que aquilo que ele tem como verdade. Talvez os irmãos lembrem da frase icônica de Pilatos. Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Um homem com uma grande posição política, mas com uma crise existencial, que no frigir dos ovos se deixou levar pela pressão da turba e acabou fazendo o que era errado, entregando o Senhor Jesus para ser crucificado pelos líderes judeus. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida deste homem. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 18, dos versos 28 a 40. Eu não sei se temos mais um microfone, mas eu gostaria que alguns irmãos pudessem ir me ajudando nas leituras dos textos bíblicos, para que eu pudesse economizar um pouquinho a minha voz. Som. Muito bem. João 18, dos versos 28 até o 40. Quem pode fazer essa leitura para nós? Irmã Sônia. 28 a 40, irmã Sônia. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminaram e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua, ou os outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu, disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que eu sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava, e o povo declarou. Onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Muito bem, então aí estamos diante do texto que narra a primeira interação deste homem chamado Pilatos com Jesus Cristo e com a realidade do ministério
de Cristo. Então os irmãos lembram que a altura que Pilatos se encontra com Cristo, está acontecendo em Jerusalém uma festa, a festa mais importante dos judeus, a festa da Páscoa. Jesus Cristo, durante o seu ministério, participou de 3 Páscoas, e essa é a última Páscoa do ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo intenta ir para Jerusalém, para a celebração da Páscoa, os seus discípulos tentam demovê-lo, porque eles sabem que em Jerusalém o clima anda tenso, e que Jesus possivelmente será entregue, a ponto de no capítulo 13 de João, Jesus então dizer aos seus discípulos, eu vou para Jerusalém e lá eu vou morrer. Lembram os irmãos que Pedro até disse uma palavra ao Senhor, dizendo, Senhor, não, isso nunca te acontecerá. E Jesus olhando para Pedro diz, para trás de mim, Satanás, porque me cumpre realizar isso. Então Jesus, quando vai a Jerusalém para a última Páscoa, ele já sabe que lá acontecerá o pior, que lá ele será traído, lá ele será entregue, lá ele será crucificado em favor dos meus pecados e dos seus pecados, para a salvação de toda a humanidade. Então Jesus, chegando a Jerusalém nessa última Páscoa, ele começa a enfrentar as suas dificuldades. E essa última semana foi uma semana importante, porque Jesus conversou com os seus discípulos e deu a eles instruções importantes. Jesus instituiu, por exemplo, a celebração da ceia do Senhor como um memorial daquilo que ele faria em breve pelos seus discípulos. Mas ali também em Jerusalém, Jesus provou a maldade dos judeus e a traição. Judas, aquele do qual estudamos 2 semanas atrás, resolveu traí-lo e então trouxe os guardas do templo que levaram Jesus Cristo preso. E ao invés de levá-lo para o lugar adequado onde os presos deveriam ficar, ou de levá-los às autoridades políticas daquela região, eles levaram Jesus para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote na época, e os irmãos bem lembram do que aconteceu nos últimos dias de Jesus antes de ser crucificado. Ele foi à casa de Caifás, onde foi humilhado, julgado, ferido no rosto, onde falsas testemunhas foram contratadas para delatá-lo, mas aquelas falsas testemunhas não tinham condição suficiente para encontrar em Jesus uma causa que o levasse ao pedido da pena cabal em relação aos romanos. Então, esse texto do capítulo 18 de João, que nós lemos agora, começa depois desses eventos. Jesus havia sido tomado na quinta-feira, no Monte Getsêmani, pelos guardas do templo, levado para a casa de Caifás, onde passou a noite inteira sendo interrogado, sofrendo as dificuldades, e agora no início do capítulo 18, nós estamos na sexta-feira de manhã, quando então os líderes judeus decidem levar Jesus até as autoridades romanas. A questão aqui é muito simples. Embora os judeus odiassem Jesus, embora eles quisessem dar fim ao ministério de Jesus, eles não tinham liberação política para matar Jesus. E se eles assim o fizessem, eles poderiam causar uma revolução, um grupo de rebeldes no meio de Jerusalém, bem como eles poderiam ser culpados pelos romanos por fazerem algo sem a liberação de Roma. Então, depois daquela longa noite de reunião, eles decidem que precisam do aval romano para, então, dar cabo à vida de Jesus. E aqui, então, surge a figura de Pilatos, que era o responsável pela política romana na região da Judéia. Os irmãos conhecem um pouco da história bíblica, sabem que a história bíblica se mistura com a história dos grandes impérios da humanidade, a começar pelo Império Babilônico, quando então o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia, lá no século VII a.C. Depois o Império Medo-Persa, que é quando Ciro, o rei persa, permite que o povo volte depois de 70 anos de escravidão. Depois esse Império Medo-Persa é dominado pelos persas, onde nós vemos a narrativa do livro de Ester, que acontece na corte da Pérsia. E aí então nós vemos mais a seguir, isso tudo de acordo com o capítulo 7 de Daniel, aquela visão que ele teve da estátua, onde cada parte da estátua representava um reino. E aí nós vemos no século V a.C., os gregos tomam conta de tudo, e isso nós temos mais documentado, porque é a história de Alexandre, o grande imperador grego que toma conta de toda aquela região do Oriente Próximo. E então no ano 146 a.C., no século II, um homem chamado Otávio Augusto, um general romano, permite que Roma, então, tome o império das mãos dos gregos, e então o Império Romano começa a vigir sobre todo o mundo próximo.
Então o Império Romano foi o império mais amplo de todos os grandes impérios. Ele dominou desde ali da Ásia Menor, até toda a região do Oriente Próximo, o norte da África. Foi um império que se estendeu por muitos lugares. E muito por uma característica que o Império Romano tinha. Eles tinham habilidade política para lidar com os líderes locais. Então, quando os romanos dominavam uma região, eles não simplesmente mandavam alguém de Roma para cuidar daquela parte, sem levar em conta o que as pessoas que viviam naquela terra desejavam. Pelo contrário, eles tinham a sabedoria de fazer um conselho com as pessoas que viviam naquela terra, e então, conversando com elas, chegarem ao meio termo de como essa dominação romana poderia se efetivar da forma menos traumática possível. Então, eles iam negociando para que aquele povo dominado pagasse um tributo, o imposto, aceitasse a autoridade do imperador romano, fizessem concessões, e assim também Roma fazia concessões, e permitia que as regiões que eles dominavam permanecessem com suas religiões, com suas crenças, com suas estruturas sociais, e isso fez com que o Império Romano se tornasse então o império mais largo sobre todo o mundo antigo, o grande Império Romano, responsável por muitas das revoluções políticas, tecnológicas, literárias que nós temos hoje no nosso dia a dia. Então, dentro desse cenário está Pilatos, o homem responsável pelo Império Romano de cuidar daquela região da Judéia. Os irmãos talvez lembrem aqueles mapas que vem no final da nossa Bíblia, que mostram Israel nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, Israel era dividido em 4 regiões. A região da Galileia, a região da Samaria, Judéia e a região da Pérea. Essas eram as 4 grandes regiões de Israel no tempo de Jesus. E Pilatos era então líder dessa região da Judéia. Os historiadores nos contam que lá na cidade de Cesareia de Filipe, que é uma cidade que não leva esse nome à toa, mas é uma cidade que foi erigida e dedicada a um grande imperador romano a um grande líder político romano chamado Filipe. Então essa cidade era a cidade onde Pilatos ficava baseado. Era lá que havia toda a estrutura política romana para cuidar da região da Judéia. No entanto, Pilatos, sempre nas festas dos judeus, tinha a responsabilidade de descer a Jerusalém para evitar tumultos. Desde que os romanos tomaram conta da terra de Israel, sempre houveram revoltas, porque sempre houveram entre os israelitas pessoas que não aceitavam que outro rei reinasse sobre o povo, a não ser o Senhor nosso Deus. Então, em muitas ocasiões ocorreram revoluções, situações de rebeldia, motins, dentro de Israel contra o Império Romano. Então o Império Romano cuidava bem de pertinho daquelas regiões da Judéia e ali todo Israel, para que não houvessem essas revoluções. E então Pilatos lá estava, sediado em Cesareia de Filipe, junto com seus soldados, e a cada tempo, cada festa dos judeus, cada lugar perigoso, cada ajuntamento onde pudesse haver um motim, uma revolução, alguma coisa, ele lá estava, ia com seus soldados, descia para aquele lugar para participar e impedir que essas coisas acontecessem. É por isso que aqui no capítulo 18 de João que nós lemos, Pilatos está em Jerusalém. Ele havia descido para a festa da Páscoa. Sabia que todas as tribos de Israel, lembram lá da Páscoa, a celebração da Páscoa? Na Páscoa do Senhor, todas as tribos saem de todos os lugares de Israel e vão para Jerusalém, para juntos celebrarem ao Senhor. Então, sabendo que havia grande ajuntamento em Jerusalém, grande multidão, Pilatos vai a Jerusalém para acompanhar aquela festa, e é lá então que Jesus é trazido para ele, no objetivo de conseguir essa autorização, para que eles então pudessem dar cabo de Jesus Cristo, com o aval dos romanos. Aí na nossa revista nos mostra alguns dados históricos a respeito de Pilatos que são muito interessantes. Por exemplo, nossa revista nos diz que Flávio Josefo, que é um historiador judeu, que se interessava muito pelo cristianismo e que narrou muitas coisas que aconteceram no início da igreja, ele diz que um dos erros de Pilatos ao dominar a Judéia foi que ele colocou alguns símbolos romanos dentro de Israel, e isso criou um desconforto para com o povo, porque o povo israelita não se dobrava diante do busto do imperador que ele colocou, e nem diante daqueles pendões romanos que ficavam lá, que tinham o desenho de uma águia. Então isso já gerou alguma dificuldade para Pilatos na coordenação daquele povo. Pilatos também era um homem arbitrário, porque quando teve uma vez que houve uma revolta política,
ele era arbitrário porque ele assumiu a prerrogativa, que não era política, mas era religiosa, de escolher quem seria o sumo sacerdote em Israel. Então veja, desde lá do Antigo Testamento tem a maneira como o sumo sacerdote é escolhido, de acordo com os turnos dos sacerdotes, as sortes são lançadas e o sumo sacerdote é escolhido. Mas aqui ele começou a envolver a política de Roma dentro da realidade da nação de Israel, e então começou a fazer com que o sumo sacerdote tivesse aliado com o poder romano. Então a coisa começou a ficar esquisita e algumas pessoas não gostavam disso. Ele também era corrupto, porque ele, tendo boa amizade com o sumo sacerdote e estando envolvido com as realidades que aconteciam no templo de Jerusalém, começou a perceber que ali rolava muito dinheiro, porque a nação toda trazia os seus dízimos para ali, era ali no tesouro do templo, como diz Malaquias 3:10, onde os dízimos, as ofertas eram depositadas. Então isso fez com que ele começasse a se envolver com a realidade financeira da religião de Israel. Ele oprimia as pessoas, porque lá em Lucas capítulo 13, verso 1, diz que uma vez houve, numa época de sacrifício, um levante de algumas pessoas contra o poder político de Roma, em detrimento dessa atividade de Pilatos estar tocando nos dízimos, nas ofertas que eram do Senhor. E Pilatos simplesmente executou todos, mandou matar todo mundo. Ele foi um homem ímpio. Também era um homem insensível, porque depois dos fatos que aqui aconteceram com Jesus, ele foi deposto do seu cargo de governador da Judéia, porque houve uma revolta de samaritanos, e note que Samaria não era nem jurisdição dele, ele era o governador da Judéia, mas ele se meteu nesse negócio e matou os samaritanos todos que se rebelaram, então isso criou uma instabilidade política, e ele, alguns anos depois que Jesus foi entregue, no ano 36, foi deposto então como governador da Judéia, e voltou para Roma para fazer outro trabalho. Então ele era um homem controverso, uma pessoa colocada numa posição política para lidar com uma estabilidade grande, numa região conflituosa, mas que não tinha sabedoria. E ao invés de usar a boa e velha diplomacia romana, ele pesava a mão ainda mais, ele feria ainda mais o povo, e isso fazia com que o povo ficasse completamente revoltado. Mas note que coisa interessante. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tem um ditado que fala isso, né? E embora os judeus tivessem alguma questão com Pilatos, alguma dificuldade com Pilatos, embora eles soubessem que Pilatos se metia demais na religião judaica, por um lado eles estavam felizes, porque ao mesmo tempo que Pilatos se metia demais na religião judaica, os judeus também tinham acesso político a Roma, começaram a ter um pouco mais de vantagens por essa amizade, essa relação próxima que tinham com Pilatos. E eles então, quando encontram Jesus, que na visão perturbada dos judeus era um inimigo pior que Pilatos, eles então se unem com aquele que não é lá muito amigo, e eles então tramam contra Jesus Cristo. É interessante que o texto que nós lemos de João, capítulo 18, dos versos 28 a 40, nos mostra que Pilatos conversa com Jesus. E ele então quer saber qual é a acusação, o que ele fez. E nem mesmo os judeus sabem dizer o que ele fez. Diz, olha, esse homem é perverso, eu quero que ele seja condenado à pena cabal. E então Pilatos tenta se livrar, dizendo, olha, levem vocês, julguem-no vocês, façam o que vocês quiserem. Não, mas nós queremos uma providência do império, uma autorização do império. Então Pilatos se coloca a conversar com Jesus, e ele pergunta a Jesus, tu és o rei dos judeus? Jesus fala, você está perguntando isso porque você quer saber, ou porque você ouviu aí alguém falando desse negócio? Aí Jesus fala, eu vim para dar testemunho da verdade, essa é a minha missão. E embora Jesus fosse rei de fato, rei de ponta a ponta da eternidade, naquele momento ele estava aqui como o servo sofredor, aquele que deveria se entregar. Então ele diz, eu estou aqui para dar testemunho da verdade, o meu reino não é deste mundo, Jesus Cristo fala. Se fosse, eu não estaria aqui diante de você, mas o meu reino é diferente, eu estou anunciando um reino que ainda virá. Então, de fato, Pilatos fica confrontado com essas palavras, e ele volta a devolutiva para os judeus, dizendo, não vejo nesse homem crime algum. E os judeus dizem, não, nós estamos decididos. E então, naquele jogo político,
Pilatos oferece a eles: quem vocês querem libertar esse ano? Que preso vocês querem libertar? Aí ele falou: Jesus ou Barrabás? Na cabeça de Pilatos, Pilatos escolheu o maior vagabundo que havia em Jerusalém para tentar de alguma forma livrar Jesus. Falar: não, entre Barrabás e Jesus, eles vão livrar Jesus. E eles pediram a uma só voz: Barrabás, Barrabás, que Jesus seja crucificado. Então aqui a gente vê que na mente de Pilatos há essa confusão, entende? Alguém que ocupa uma posição muito importante, que tem uma responsabilidade grande, que mete os pés pelas mãos no exercício da sua autoridade, e alguém que, sendo colocado diante do inocente, Jesus era o inocente, ele percebe que aquele homem é inocente, e no seu coração Pilatos pensa: eu quero liberá-lo, eu quero que ele seja solto, eu quero que ele volte a fazer as coisas dele, porque ele não cometeu crime algum. Pilatos sabia em seu coração que Jesus estar diante deles era apenas um capricho dos líderes judeus. Mas ainda assim ele não teve força para fazer o que era certo e acabou tomando a decisão errada, dando a prerrogativa da decisão para aqueles líderes judeus que, por fim, acabaram fazendo o que os irmãos sabem que fizeram. Então Pilatos era um homem que tinha o seu coração dividido. Um homem que estava balançado. Um homem que, por um lado, via Jesus Cristo e, por outro lado, não via. Ainda mais quando nós lemos algo que aconteceu em Mateus capítulo 27. Vamos ler aí? Mateus capítulo 27, de 19 a 26. Mateus capítulo 27, de 19 a 26. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então, o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e nossas descendentes sejam responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Veja só, dentre os pecados que Pilatos tinha, ele ainda tinha um muito grave. Ele não ouviu a sua esposa, né? Devia ter ouvido a sua esposa, que é um pecado grave que muitos homens cometem. De alguma maneira, Deus havia mostrado algo para a esposa de Pilatos, num sonho na noite anterior. Ela disse: deixa esse homem inocente embora. Mas ele, pressionado pelos judeus, não teve coragem de fazer o que era certo. Obviamente, nós sabemos que no plano da salvação do Senhor, Jesus Cristo seria crucificado de qualquer maneira. Mas Pilatos poderia ter agido da maneira correta. Quem sabe os judeus iam sair de Pilatos e procurar uma autoridade superior, quem sabe iam crucificar Jesus à revelia do poder romano, nós não sabemos o que poderia ter acontecido, mas Pilatos acabou cedendo à pressão e se tornando participante. Note que o símbolo que Pilatos usa para dizer que a culpa não é dele, é um símbolo e um ditado que nós usamos até hoje, né? Quando nós achamos que não há nada mais para fazer em determinada situação, a gente diz: eu lavo minhas mãos, não tenho mais o que fazer, a responsabilidade não é mais minha, eu estou fora, estou livre do sangue desse homem, como diz Pilatos. Mas a verdade é que ele não estava livre, não. Porque ele, podendo fazer alguma coisa positiva em relação a Cristo, ele decide não fazer
com medo do tumulto, com medo do motim, com medo da instabilidade política, com medo das dificuldades. O seu coração dizia para ele que Jesus era inocente. A sua esposa havia sonhado com Jesus. Ele, de certa forma, confronta os líderes judeus, dizendo: não vejo nele crime algum. Tudo diz para ele que ele não deveria participar daquela tramóia. Mas ao invés de ser positivo e de agir, Pilatos se deixa levar pela pressão e permite, então, que aquelas pessoas levem Jesus e façam com ele o que quiserem. Quando Pilatos lava suas mãos, ele está dizendo, na verdade: eu dou a vocês o aval para que vocês façam com Jesus o que vocês bem entenderem. E os planos dos judeus para o Senhor não eram bons planos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o coração dividido. Quando nós estamos numa situação em que tudo nos diz para tomarmos uma decisão, que no fundo do nosso coração nós sabemos que é certa, mas de alguma maneira as pressões externas vão nos motivando a tomar a decisão errada. E infelizmente, muitas pessoas, quando se encontram numa situação dessas, acabam tomando a decisão errada e indo junto com a pressão, indo junto com a onda, fazendo o que desagrada ao Senhor. E quando muitas vezes não fazem ativamente o que desagrada ao Senhor, fazem como Pilatos, lavam as suas mãos e não interferem para que o mal pare de crescer, mas deixam que a coisa vá azedando e ficam de braços cruzados. Essa não é a postura de alguém que reconhece em Jesus o Senhor e Salvador das suas vidas. Precisamos tomar cuidado com isso. Pilatos foi vítima dessa pressão. Mas não apenas isso, Pilatos também foi um homem em desespero. E aí eu quero convidar os irmãos para que nós possamos ler outro texto, que é o texto de João, capítulo 19, dos versos 1 a 16, que é o texto que dá continuidade ao primeiro texto que lemos. João 19, de 1 a 16. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo ouviram, começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o, levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se essa não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus.
Veja aqui que Pilatos está com seu coração tão dividido que ele chega a medidas extremas. Ele fala assim, tendo em vista que a raiva, a ira dos judeus é enorme e que isso está me criando uma instabilidade, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar uma surra nesse Jesus, vou humilhá-lo bastante e vou apresentá-lo aos judeus humilhado. E aí talvez essa ira deles se aplaque. Talvez eles entendam que o homem já teve o que mereceu. Talvez eles entendam que essa surra é suficiente. E então eu possa achar um meio termo aí, onde eu nem estou entregando Jesus à morte e nem estou indo contra o que os líderes judeus querem que eu faça. E meus irmãos, muito cuidado, porque por vezes o caminho do meio é um caminho extremamente perigoso. Por vezes o muro pertence ao inimigo, e quem fica sobre ele acaba caindo para o lado errado. E foi o que aconteceu com Pilatos. Ele assim fez. Bateu Jesus, açoitou Jesus, o vestiu com uma roupa ridícula para humilhá-lo, e apresentou-o moído para os líderes judeus, dizendo, pronto, agora eu resolvi o problema, eu dei uma lição neste homem que vocês trouxeram para mim. E aí Pilatos pergunta, vocês estão satisfeitos com isso? E o que o povo fala? Não, nós queremos mais, isso não é suficiente, nós queremos o fim dele, nós queremos que ele seja completamente destruído, nós queremos a morte desse homem, nós queremos que ele seja crucificado, e eles gritam, crucifique, 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 e Pilatos então fica com aquele coração temeroso, com aquele coração em desespero, desesperado, e agora o que eu vou fazer? E os líderes judeus então apresentam um argumento novo a Pilatos, dizem assim, se você aceitar que existe outro rei aqui em Israel, que no caso é esse Jesus aí, você se coloca como inimigo de César. E olhe a loucura, meus irmãos, a loucura, olha o nível que seja loucura. Você não vai confessar, mas você também, em um momento de raiva, já fez loucuras semelhantes a essa. Falou coisas que depois você parou para pensar e falou assim, meu Deus, como eu fui capaz de falar isso? Mas olha o que eles falaram. Lá no verso, deixa eu achar aqui, no verso 15, eles falaram, não temos outro rei além de César. Os judeus que o tempo todo criticavam, César se colocar como a figura de o rei, o Kyrios, né? Que quando César passava pelas ruas de Roma, as pessoas diziam, Kyrios, César, que quer dizer, o César é o Senhor, e os judeus não se recusavam a dizer que o César era o Senhor, porque para os judeus o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. E agora eles estão tão irados contra Jesus que eles dizem, só existe um rei que é César, nós queremos César, César é tudo para nós. Eles que eram inimigos de César, que iam contra a dominação de César e o tipo de política que César fazia, eles estão doidos. E Pilatos cede essa pressão. E diante da possibilidade de ser considerado inimigo de César, de alguém fazer um protesto e mandar um abaixo-assinado para o seu chefe, né, que na época era o César Tibério César, mandar um abaixo-assinado para Tibério César e dizer, olha, Pilatos está aceitando outro rei aqui na Judéia, e nós queremos o reinado do César, e ele está fazendo algo impróprio. Então Pilatos, desesperado com essa situação, acaba entregando Jesus nas mãos dos judeus. Meus irmãos, o desespero nunca é um bom companheiro. Por isso que eu falo que quando você tiver algo muito difícil para resolver, põe em cima da mesa e espera um pouco. Porque quando nós estamos algareados, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, quando nós estamos assim, nervosos, ansiosos, preocupados, desesperados, normalmente nós tomamos decisões erradas. Decisões passionais certamente são decisões erradas. Então o que a gente faz? A gente deixa o problema em cima da mesa, a gente dorme uma boa noite de sono, a gente espera o tempo passar um pouquinho, a gente medita se é aquilo mesmo que a gente deve fazer, e então, no futuro, no momento em que a nossa cabeça está no lugar certo, no momento em que nosso coração pensou bem, a gente então pensa na resposta que nós vamos dar, na decisão que nós vamos tomar, na forma como nós vamos agir. Pense como que os pastores precisam aprender isso. E como é difícil para nós pastores aprendermos isso. Porque às vezes algumas pessoas são muito indelicadas, né? Elas dão um chute na canela da gente, e a gente fica doido para dar outro chute na canela delas, né?
E aí a gente respira e fala, calma. A gente pensa naquilo, a gente medita, a gente começa a pôr os prós e contras. Aí no outro dia a gente acorda melhor. A gente fala assim, sabe que deixa esse negócio para lá. E as coisas melhoram. Então nós temos que tomar cuidado. Pilatos caiu na tentação de se tornar uma pessoa reativa, de se tornar alguém que no desespero tomou uma atitude, no desespero falou algo que não devia falar, no momento da ansiedade acabou tomando uma decisão muito errada que comprometeu a vida de Jesus Cristo e fez com que ele estivesse nessa história como vilão e não como alguém que ajudou Jesus. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 23, dos versos 1 a 12. E aí nós vamos ver um novo personagem, que no seu desespero Pilatos coloca no meio da história. De tão desesperado que ele está, e de tão dividido que seu coração está com essa história de Jesus. Lucas 23, dos versos 1 a 12. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele o próprio Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, e como você diz? É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse, não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiram. Ele provoca revoltas em toda a Judeia, com os seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Então, ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob a sua jurisdição, e naqueles dias eles estavam em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava havia tempo vê-lo realizar um milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Então Herodes e os seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou o seu veredito. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. Ok, até aí tá bom, Eliana. Então veja só que aqui entra um personagem diferente na história. Diz que lá no meio, então, dessa luta, dessa prova que Pilatos estava passando, coração dividido, totalmente desesperado, os líderes judeus começam a apresentar novos argumentos, dizendo, olha, esse Jesus diz que não se deve pagar imposto a César. Jesus falou isso alguma vez? Pelo contrário, ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele instruiu Pedro, vai, pesque um peixe, dentro da boca do peixe tinha uma moeda, vai e paga o imposto. Jesus nunca falou isso, mas essa era uma falsa acusação que surgiu lá na casa de Caifás naquela noite. Algumas pessoas foram pagas por ele para dar esse falso testemunho a respeito de Jesus. E aí diz, ele afirma que ele é o próprio Cristo, que ele é o rei. Jesus em momento nenhum do tempo que esteve aqui na terra, se colocou como rei político, como líder de qualquer grupo, de qualquer seita, de qualquer motim que fosse. Jesus o tempo inteiro anunciou, eu estou pregando contra o pecado, a guerra é contra o pecado, o meu reino não é deste mundo, o meu reino está em vós, e o meu reino será anunciado por vós. O meu reino é um reino invisível, é um reino diferente. Esse negócio do reino de Deus é uma teologia muito profunda do ministério de Jesus. Então o reino dele não estava atrelado à visão política, como os líderes judeus aqui estão se colocando.
E aí, então eles começam a dizer, e além disso, ele anda viajando aí pelo país inteiro, e onde ele vai, ele cria revoltas. Jesus Cristo não criava revolta nenhuma. Pelo contrário, ele era cercado por multidões que queriam tocá-lo, queriam ouvir as suas palavras, queriam que ele as libertasse, que ele as curasse, e Jesus não fez outra coisa a não ser apenas fazer o bem. Mas quando lá no meio desse discurso os líderes judeus dizem, inclusive ele anda pela Galiléia, ele é galileu, e ele anda pela Galiléia fazendo isso também. Aí Pilatos tem uma ideia, puxa vida, ele é galileu, vou me livrar desse problema. Ah, ele é galileu? É, então manda ele para Herodes Antipas, que ele que é o responsável por quem é galileu. Por ocasião da festa da Páscoa, Herodes Antipas, que era governador da região da Galileia, estava também na região da Judéia, em Jerusalém, porque a festa da Páscoa demandava que as lideranças lá estivessem. Então, Jesus é enviado para Herodes, que também tem essa conversa com ele. E Lucas, nós lemos aqui alguns textos correlatos nos evangelhos, né? Os evangelhos, todos eles narram essa conversa de Jesus com Pilatos. Mas Lucas é preciso em dizer que essa história de vestir um manto escarlate em Jesus foi algo inventado por Herodes. Que Herodes, ao receber Jesus com essa recomendação de Pilatos, olha, cuida desse problema aí, esse homem diz que é rei dos judeus estão acusando ele de dizer que é rei, de fazer sedição, de andar por aí criando situações difíceis, então cuide dessa questão. Herodes, ao receber Jesus, ele veste Jesus no manto vermelho e manda de volta para Pilatos, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, são os líderes judeus daqui de Jerusalém que estão entrando com essa ação contra ele, então isso é um problema seu. E no seu desespero, Pilatos tenta colocar outra pessoa para resolver o problema, tenta transferir para alguém, mas ele não consegue. E no fim da história, ele acaba tendo que lavar as suas mãos. Na verdade, meus irmãos, o desespero pode ter esse poder nas nossas vidas, de nos querer transmitir a culpa, de nos querer fazer achar culpados ou responsáveis pelas coisas que nos vão mal, de tentarmos lançar o fardo sobre outras pessoas, porque nós não estamos em condição emocional, espiritual, intelectual de lidar com essas demandas. Por isso nós precisamos entender que grandes responsabilidades, Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Mas grandes responsabilidades exigem uma espécie especial de comprometimento com a verdade e com o que é certo, porque senão a gente entra em desespero e acaba tomando decisões ruins, como as decisões que Pilatos tomou. Então aqui nós vemos um homem pressionado, que acaba tomando decisões difíceis. E a pergunta que fica aos nossos corações é a seguinte: como você reage quando você é pressionado? Quando as coisas saem do controle? Quando você precisa lidar com situações difíceis? Quando há pessoas demandando coisas de você? Como você reage? Você é daqueles que lava as mãos como Pilatos e diz, eu não sei o que fazer, então façam o que vocês quiserem? Você é daqueles que tenta amenizar as coisas, como Pilatos tentou amenizar a situação, ferindo Jesus, humilhando Jesus diante do povo? Você é daquele que tenta dar um jeitinho, mas sem se comprometer muito? Ou você é alguém que de fato toma posição ao lado da verdade? Como você lida com isso? Nós que somos pessoas comuns, talvez tenhamos um pouco mais de liberdade e facilidade de lidar com essas pressões. Mas existem em vários lugares e em várias esferas da sociedade pessoas que lidam com pressões enormes. Pessoas que estão no ambiente político e que lidam com as pressões de um partido inteiro, requerendo que elas façam coisas que vão contra a fé. E como que essas pessoas vão reagir? Vão lavar as mãos como Pilatos e dizer, eu voto junto com o partido, independentemente do que seja a causa que está sendo defendida? Pessoas que ocupam posições grandiosas de poder, que podem julgar o destino e o futuro de outras pessoas, e que muitas vezes por pressão da mídia, por pressão social, por uma série de situações, fraudam o direito e acabam tomando decisões que vão prejudicar a vida de alguém dali para frente. Nós falamos aqui da nossa simplicidade, da nossa realidade de vida, mas quantas pessoas existem que se deixam ceder pela pressão do poder e da influência? Nós vivemos num mundo onde, se você perguntar para as crianças o que elas querem ser no futuro, elas vão dizer, eu quero ser um influencer.
Porque o influencer é alguém que não faz muita coisa e que tem muita gente seguindo ele e que ganha muito dinheiro com coisas assim que aparentemente não são muito trabalhosas. Embora a gente saiba que no fundo, também são coisas trabalhosas. Mas por que as pessoas pensam assim? Porque elas querem, de alguma forma, ter influência na sociedade. Mas esquecem que essa influência traz também consigo grandes responsabilidades. E imagine você, se de hoje para amanhã o Paulo grava um vídeo aí na internet, e ele ganha de hoje para amanhã 10 milhões de seguidores na rede social. Parece impossível? Teve um que chutava uma bola no gol e dizia, como é que ele falava? Glória a Deus, não? Ele falava alguma coisa assim, né? Receba! Isso mesmo. Receba! E ficou milionário com esse negócio. Milhões de seguidores, patrocinadores caríssimos. Até bola de ouro o cara apresentou. Aí de uma hora para outra você está sentado na sua casa e você viraliza. Pum, você ganhou um poder de uma hora para outra. E agora, como você vai lidar com isso? Como isso vai afetar a sua fé? Algumas pessoas sonham em ganhar uma herança, né? Nossa, bem que eu poderia ganhar aí uns 100 milhões de herança de alguém. Muito bem, se essa herança vier, que tipo de pressões que isso traz para você? Alguém diz, nossa, como eu gostaria de fazer um concurso e passar num concurso desses, assim, que a gente ganha muito dinheiro e que é uma coisa maravilhosa. Mas quais as responsabilidades que essa posição vai lhe trazer? Você está preparado para lidar com as pressões? Você está preparado para entronizar Cristo no seu coração? 15 minutos do meu tempo não vale nada. Se você ligar para mim e ficar 15 minutos conversando comigo, eu fico conversando com você tranquilo. Ligue para o Neymar e tente falar com ele 15 minutos para você ver. 15 minutos dele vale $1 milhão. E será que nesse ambiente, nessa atmosfera, nessa realidade, há espaço para Jesus Cristo? Será que o Neymar não pensa assim? Eu ficar 1h30 lá na Igreja Batista do aeroporto assistindo o culto é perda de tempo. Eu poderia estar ganhando milhões nessa 1h30 que eu estou aqui. Será que ele não pensa assim? Nossa, eu ficar estudando a Bíblia aqui, eu estou perdendo tempo, estou perdendo dinheiro, estou perdendo outras coisas que eu poderia estar fazendo. E sem perceber, essas pressões do mundo vão esvaziando a fé, vão tirando a verdade dos nossos corações, vão tirando as situações. E muitos de nós, que nem são milionários, que nem têm tanta influência, mas no pequeno núcleo de influência que nós temos, permitimos que nosso trabalho, que nossas funções, que nossa autoridade acabe drenando o nosso comprometimento com a verdade. Nós precisamos assumir um compromisso sério com a verdade, porque Deus nos coloca nos lugares onde estamos, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, para que nós façamos diferença. E Pilatos ainda tem uma boa desculpa. Ele não era uma pessoa salva por Cristo. Ele não era alguém que conhecia a lei de Deus. Ele não era alguém que estava dentro da realidade da fé. Ele era apenas um homem que viu em Jesus uma pessoa inocente, queria salvá-lo e não teve força. Mas eu e você conhecemos Jesus Cristo. Nós dizemos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa alma. Então nós não podemos ceder às pressões de entregar Jesus pelas migalhas que o mundo nos oferece. Amém, queridos? Vamos orar para encerrarmos essa lição? Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude, nos dê seu direcionamento, para que em nossos corações haja sempre da presença do Senhor. Senhor Jesus, quando vamos à Tua palavra, como fomos essa manhã, e lemos os trechos que falam sobre a Sua paixão, sobre a maneira preciosa como o Senhor se entregou. O Senhor se entregou por nós, sem reagir a Pilatos, sem entregar palavra a Herodes, sem confrontar aqueles que o acusavam, recebendo toda a impiedade da humanidade sobre os teus ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E pelas tuas feridas, nós hoje somos sarados. Quando vamos a esses textos, Senhor, o nosso coração se enche de dor,
Porque nós entendemos o preço doloroso que Jesus pagou por nossos pecados. Nós não podemos dimensionar o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sendo humilhado diante dos judeus. Mas o Senhor fez isso por amor. Então, Senhor, nos ajuda, para que o nosso amor por Ti seja tão poderoso quanto o amor do Senhor por nós. Um amor que nos ensina a resistir. Um amor que nos ensina a escolher a coisa certa. Um amor que nos ensina, Deus, a nos livrar da mente dividida. Um amor que nos ajuda a tomar a decisão certa na hora do desespero. Um amor, Deus, que revela a glória do Senhor. No mundo em que nós vivemos, Senhor, nós somos cercados de tantas pressões. Pressões do tempo. Quantos de nós gostariam de ter mais tempo? Pressões de responsabilidades. Alguns de nós com responsabilidades tão grandes, viajando para cima e para baixo a trabalho, para pôr o pão sobre a mesa da nossa casa. Outros de nós, Senhor, lidando com uma agenda tão lotada, trabalho, estudos, pós-graduação, tantas coisas que nós temos que fazer. Outros de nós lidando com demandas tão difíceis na família, doenças, crises, filhos com dificuldades, às vezes um casamento tão complicado. O Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó. Mas nós queremos, Deus, nessa manhã, pedir que toda essa dificuldade, que todas essas pressões, que todas essas forças que tentam nos puxar para baixo, não tirem de nós o compromisso com a verdade. Nós assumimos essa manhã um compromisso com a verdade do Senhor. O Senhor é mais importante para nós do que a própria vida. O Senhor é mais importante para nós do que todas as coisas. O Senhor tem um lugar de primazia no nosso coração. Por isso, Senhor, pedimos que nós não troquemos o Senhor pelos barrabazes que esse mundo nos oferece. Quantas vezes, Senhor, fazemos escolhas tão tolas, desejando as lentilhas desse mundo, as bênçãos eternas do Senhor nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a, quando sob pressão, quando inseguros a respeito da decisão que precisamos tomar, quando desesperados e angustiados em nossa alma, que nós possamos ir ao lugar secreto, ao lugar da oração, e derramar as nossas vidas aos teus pés. Que o teu Espírito nos abrace nesses dias. Que a tua palavra seja um farol iluminando o nosso caminho. E que nós, Deus, tomemos a decisão certa em nome de Jesus. E que tomando a decisão certa, embora vejamos dificuldade imediata, que nós possamos ver as bênçãos do Senhor no tempo devido. Porque nunca, Senhor, nunca mesmo, alguém decidiu obedecer o Senhor e se arrependeu, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e o Senhor abençoa os teus fiéis. O Senhor é aquele que faz prosperar o servo cujo coração se encontra em ti, e tão somente em ti. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que não permita que nosso coração seja um coração de Pilatos, mas que o nosso coração seja dominado pela verdade do Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus.